Olá, meus queridos estudantes, salve, salve! Mais uma vez eu aqui, professor Lucas Rocha, seu professor de redação, para mais uma aulinha do nosso curso online, das nossas aulas, dos meus estudantes presenciais, das escolas. Prazer enorme vê-los, mesmo que seja por meio de uma construção virtual. Hoje nós temos uma aula especialíssima. Já indico que antes de você ver essa aula, o ideal é você ir ao YouTube e assistir o café filosófico chamado Pirando no Século XXI. Excelente palestra, Benilton Bezerra, né, o Rossano Lima Cabral. Você vai gostar bastante, professores, psiquiatras, psicanalistas, falando sobre o que é pirar no século XXI. E aí eu bolei um tema, que é sobre as doenças psicossomáticas. Queria reverberar um pouco dessa palestra, o que é dito lá, e obviamente também trazer para você um tema comentado, tudo organizado, tudo bonitinho, para que a gente possa evoluir nas nossas discussões de temas possíveis para o Enem, para os vestibulares no ano de 2020. É quarentena, tudo bem, vamos juntos, vamos conseguir. Mais um tema na nossa aula, vamos fazer essa leitura, vamos lá. É isso que eu vou fazer hoje para vocês. Olha só, texto 1 diz: ansiedade no mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno tem sido definido como a idade da ansiedade, devido à relação que esse estado psíquico e o ritmo de vida imprimido pelas sociedades industriais. Nessas sociedades, o ser humano é cobrado e pressionado a ser competitivo e consumista, de modo que o homem, no mundo atual, é por si só fator preditivo para o surgimento da ansiedade, estando todos os seres humanos suscetíveis a ela. O período em que vivemos tem se estruturado com algumas características bem marcantes. O materialismo, que associa reconhecimento pessoal através do dinheiro que se tem, o hedonismo, com a busca de sensações novas e excitantes, a permissividade, que cria um clima de impunidade e individualismo, o relativismo, que em articulação com a permissividade predispõe à criação de éticas subjetivas e individuais, e o consumismo, que associado ao materialismo nos fala de uma nova forma de liberdade, a de consumir. O primeiro texto fala de uma das patologias mais comuns do século XXI, uma das que mais aparece na vida das pessoas, que é a ansiedade. A gente sabe que as doenças psicossomáticas são aquelas que têm, obviamente, uma relação com categorias patológicas físicas, mas também psíquicas e físicas em virtude de acesso à psique humana, ao desgaste da psique humana. Então, muitas pessoas desenvolvem ansiedade porque elas vivem num tipo de realidade muito pressionativa, muito utilitária, produtivista, e que determina que o indivíduo ele só vai ser bem sucedido se de fato ele tiver produzido no âmbito da questão financeira. É bastante complexo porque, enquanto algumas pessoas se adaptam muito bem a isso e conseguem viver anos tranquilamente nesse contexto de abordagem, algumas outras pessoas não conseguem fazer isso e têm uma dificuldade enorme de pensar a sua vida em virtude desse tipo de conduta. É óbvio que a ansiedade gera um monte de dificuldades de comportamento, de relacionamento, mas, sem sombra de dúvidas, é hoje uma das doenças psíquicas mais comuns do mundo contemporâneo. Temos aqui, o texto 2 é um infográfico que diz assim, sinais do transtorno, sintomas de depressão variam de acordo com a idade. Crianças até 12 anos. Quais são as características? Irritação, redução no interesse por brincadeiras, queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade, dores somatizadas nas pernas, na cabeça e na barriga. Os adolescentes já têm agressividade, alteração de apetite, pensamento suicida ou pensamentos suicidas e isolamento social. E as pessoas adultas, há uma prevalência aqui, nas pessoas... Opa, houve um rim aqui. Volta, gente. Volta. Deixa eu voltar aqui.
Isso. Os adultos, isolamento social, tristeza, alterações de humor, alteração no sono, dormir mais ou menos e perda, de libido. Prevalência do transtorno por faixa etária, 2% em crianças, 4% em adolescentes, 10% em adultos. O infográfico mostra que todas as faixas etárias são alcançadas pelo transtorno depressivo maior. E que principalmente a categoria das crianças e adolescentes apresentam como irritação e agressividade as características principais. Percebam que há um estereótipo da pessoa depressiva na nossa cultura. Esse estereótipo geralmente tem muito a ver com o estereótipo da pessoa excessivamente cansada, deitada, que não sai de casa, que fica o tempo todo no quarto. E que obviamente isso é um grande clichê, porque existem outras características que podem determinar na pessoa com transtorno depressivo maior o que é que ela de fato está vivendo, né? Então, a agressividade, a irritabilidade é um dos grandes sintomas do transtorno depressivo maior e que pouquíssimo se coloca como um elemento, né, relevante nessa discussão. O texto 3 diz: ritmo da vida moderna gera doenças sociais. Estresse, depressão, solidão, assédio moral no trabalho, ansiedade generalizada, fobias sociais, são doenças que se tornaram comum na vida moderna. Mas por que elas acontecem? Segundo a psicóloga Elaine Ribeiro, tais patologias têm sido estudadas e o que se constatou é que o modo do trabalho e as alterações na economia, ou seja, tudo aquilo que está ligado a uma condição, um estilo de vida, imprimiam um ritmo e uma exigência profissional que entrava em choque com o homem, causando assim problemas psicossomáticos. Essas doenças psicossomáticas chegam a gerar sofrimento físico, como a gastrite, pressão alta, doenças cardiovasculares, obesidade, processos alérgicos e doenças de pele. O processo de adoecimento que tem origem na rotina ou modo de vida da população foi alterado drasticamente nas últimas décadas, salienta a psicóloga. O modelo produtivo do trabalho afetou diretamente a saúde da população, como explica a especialista. As cobranças de eficácia, sucesso, superação, supervalorização do trabalho, velocidade nas informações impõem ao homem uma necessidade constante de renovação e transformação, e quando não acompanhadas geram tais patologias, né? Então nós temos nas patologias psíquicas justamente um reflexo de um estilo de vida que se avalia não estar preenchendo as demandas que a sociedade espera do indivíduo naquele momento. É bastante drástico porque pode ser confundida, principalmente no início, toda a patologia psíquica, com o estresse e principalmente com a demanda de trabalho, quando na verdade já há ali um transtorno depressivo maior e a alteração de humor não é em virtude da quantidade de trabalho, mas é em virtude de algum tipo de dificuldade já instaurada de lidar com as emoções perante as demandas que a sociedade traz. Texto número 4. Mapa da depressão. Estudo divulgado em 2011, portanto já tem quase 10 anos, né? Mostra que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. Pesquisa feita com mais de 89 mil pessoas com mais de 18 anos em 18 países. Mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. Olha lá, ó. Os que têm mais são França. Olha aqui, ó. França 21%, Bélgica 14,1%, Holanda 17,9%, Estados Unidos 19,2%, Brasil 18,4%. São os que mais tem. Os que menos tem, você tem aqui, ó. Deixa eu dizer os que menos tem. Índia, né? Tá aí entre os que menos tem. África do Sul, México, ainda desce mais ainda aqui, ó. Israel também tem pouco, mas China e Japão tem menos ainda. A Alemanha também pode ser colocada nesse grupo que não chega a 10%. Então o Brasil tem muita gente depressiva. É um problema de saúde pública, uma doença crônica que faz parte muito já do processo cultural brasileiro e que é alarmante, porque não deixa de ser uma doença que caracteriza
uma insatisfação, um sofrimento moral e, obviamente, um desequilíbrio químico associado. Veja, a proposta é: os caminhos para lidar com as atuais doenças psicossomáticas no Brasil. Os caminhos para lidar com as atuais doenças psicossomáticas no Brasil. Veja bem, ó. Atuais doenças psicossomáticas seria, obviamente, o tema central. Caminhos para lidar e Brasil. Caminhos para lidar e Brasil. Pronto. Temos aí a nossa estrutura de proposta. O plano de texto agora. O nosso plano de texto tradicional, clássico, né? Não esqueçam que isso não é um gabarito. Você não é obrigado a fazer desse jeito. Inclusive, eu lhe aconselho a buscar outras ideias, outros argumentos, né? Se realmente você tiver muita dificuldade, você pode usar esses argumentos, mas a questão mais importante que a gente precisa traçar é que esses argumentos aí mostrados, eles preenchem a nossa técnica. Isso não quer dizer que outros não preencham também. Também não dá para dizer que essa forma de pensar é a melhor para esse texto. Não existe uma forma melhor para um texto. Existe aquela forma que funciona, que foi apresentada e que foi cumprida. Isso é que você precisa ter em mente, né? Às vezes, o estudante chega com a correção de um curso, de outro professor, e ele diz assim: ah, meu professor disse que não ficou bom. Eu pergunto por quê? Ah, porque ele não gostou. Não funciona assim, gente. Não é o gosto particular, mas é a coerência da produção. Se o estudante escolheu dois argumentos que são coerentes com a proposta, coerentes com o texto, com o que está sendo pedido, não há aquela ideia de que, eu não gostei. É claro que um corretor, que um professor sempre pode dizer assim, olha, esses argumentos eles poderiam ter sido melhor explorados, ou você podia ter escolhido argumentos mais fáceis de desenvolver, ou mais interessantes, menos clichês. É claro que ele tem que dizer isso, mas a principal tarefa da escolha argumentativa é o estudante cumprir isso depois. Ele conseguir cumprir essa abordagem. Tudo bem? Tranquilinho? Podemos ir? Olá, ó. Atuais doenças psicossomáticas no Brasil, setinha para cima, setinha para baixo. Vamos escolher um caminho para lidar, outro caminho para lidar. Né? Argumento técnico e argumento humano, nós já estamos acostumados. Então, qual seria o primeiro caminho para lidar com as atuais doenças psicossomáticas no Brasil? E depois, um segundo caminho para lidar com as atuais doenças psicossomáticas no Brasil. Né? Você sabe, o primeiro argumento sempre deve estar ligado à ciência, à tecnologia, à coletividade, à moral, né? A leis. O segundo argumento sempre deve estar ligado à ideia de subjetividade, ou seja, individualidade, cultura, tradição, a elementos que dependem do povo, do indivíduo, da localidade onde ele esteja para poder funcionar de alguma maneira. Porque o que eu professo para a minha vida em termos de tradições religiosas, por exemplo, pode não ser a mesma coisa que o meu vizinho aqui do lado professe. Então nós já não podemos ser encaixados no mesmo grupo para determinadas discussões, percebe? Então, por isso essa divisão, por isso o aspecto cultural ele é mais ligado à subjetividade. E aí você tem uma amplitude da abordagem, e essa amplitude deixa bem marcado e claro que quem está escrevendo entende que a discussão ela precisa passar por outras nuances, e não praticamente falar a continuidade de uma coisa a outra, dando a sensação de que o texto é uma massa completa e de que não necessariamente contribui para a discussão. Olá! Primeira ideia é melhorar o estilo de vida contemporâneo. Por que esse é um caminho para as atuais doenças psicossomáticas no Brasil? Porque todo mundo é afetado pelo estilo de vida contemporâneo. Uma vida mais veloz, um trânsito mais caótico, principalmente no Brasil. O Brasil, gente, está um dos piores países do mundo em trânsito. Né? Nós temos aí pesquisas que mostram o quanto Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo estão nesses rankings de péssimos trânsitos no mundo. E um trânsito ruim, você sabe, isso afeta o estresse e agrava de forma vertiginosa a problemática psíquica do indivíduo. Então esse estilo de vida está desde o trânsito, passando, obviamente, muito trânsito passa pela poluição. Essa poluição, obviamente, gera maior debilidade respiratória, isso gera
isso leva ao estresse, né? Se você tem um tipo de realidade desse contexto, muito trânsito, as pessoas são obrigadas a se alimentar na rua, ver os fast foods, uma alimentação ruim, obesidade e aí uma bola de neve. Então, é um argumento técnico melhorar o estilo de vida contemporâneo, porque com o estilo de vida agressivo, complicado, complexo, problemático, é óbvio que esse indivíduo vai sofrer bastante as consequências desse processo todo. E uma segunda ideia é a diminuição do preconceito. Por que o argumento humano? Porque nem todo mundo tem preconceito com tratamento a respeito de doenças psíquicas. Há pacientes que se envergonham horrores, que demoram anos para tratar, que agravam o problema, que passam por situações muito difíceis, para depois conseguirem lidar com a situação. Há pessoas que muito rapidamente começam a se consultar, fazem terapia preventivamente, buscam elementos de equilíbrio do dia a dia e vão viver a vida delas. Então, é algo mais subjetivo e principalmente depende da cultura, da formação, do contato com a psicologia. Nossa, depende de várias situações, de várias, né? Então a gente já tem aí, ó, uma base bem sólida, uma base boa, né? Um dos caminhos, o primeiro caminho para poder melhorar as atuais doenças psicossomáticas no Brasil é a melhoria do estilo de vida contemporâneo, e o outro caminho seria a diminuição do preconceito para lidar com essas atuais doenças psicossomáticas. Vamos ver a primeira ideia aqui de melhorar o estilo de vida contemporâneo. A primeira ideia é equilíbrio entre trabalho e tempo emocional. Tempo emocional tá entre aspas, quer dizer que está relativizando a expressão. O que seria tempo emocional? Seria tempo com a família, seriam os hobbies, os divertimentos, os lazeres, todo tipo de atividade que dê prazer ao indivíduo, que dê a ele um tempo emocional, que é também produtivo, só que em outra linha, na linha afetivo-emocional. E o trabalho, não, a gente já sabe que muitos trabalhos são desgastantes, e até os trabalhos, perdão, que são menos desgastantes, são trabalhos que, obviamente, trazem um peso e toda uma cobrança de comportamento dos indivíduos, né? Então, mais que o trabalho seja prazeroso, é necessário fazer um equilíbrio entre outras atividades que não tenham nenhum tipo de cerne e conexão com as questões profissionais, né? Uma outra ideia aqui é a ideia de uma nova composição financeira. Muita gente trabalha em excesso, desenvolve um estilo de vida difícil, complicado, angustiante, muito cansativo, e isso porque a composição financeira dá àquela pessoa uma sensação de que ela precisa manter aquela produtividade. Então, a pessoa às vezes trabalha muito para receber muito, mas gasta muito para poder manter esse ritmo muito rápido. Adoece com frequência, consome certas substâncias, né, principalmente álcool, em excesso, se alimenta em excesso, gasta muita gasolina, gasta muito tempo, né? Então, assim, eu lembro muito da frase do Saramago, a frase do Saramago sobre o tema que é sobre tempo, que é fantástico. Ele diz assim: não tenha pressa, mas não perca tempo, né? São coisas diferentes. É muito verdade. Então, o mundo contemporâneo deveria ser um mundo com um pouco menos de pressa, apesar das pessoas não perderem tempo dentro do que elas podem fazer. A expressão também não perder tempo não significa necessariamente o tempo cronológico, mas não perder tempo é não deixar de ter atitude. Talvez ele tenha dito, né? Não tenha pressa. Não ter pressa é ter, antes de tudo, calma, é cuidado. Ou seja, tenha cuidado, mas não deixe de agir, não deixe de fazer. Não é verdade? Então é interessante também essa abordagem aí. Outra ideia que a gente pode colocar, ó, sim, quando eu falei com nova composição financeira, eu me referia, gente, a, obviamente, as pessoas aceitarem ganhar um pouco menos para poder ter mais tempo para sua vida. Abrir mão de um trabalho muitas vezes muito pomposo, com um bom salário, mas que dificulta a vida da pessoa. Então, nova composição financeira é para poder se libertar desse processo opressivo do mundo contemporâneo.
Temos também aqui, ó, uma outra ideia que é cuidados com o corpo e diminuição dos vícios. É óbvio que corpo sã, mente sã. Se a pessoa está praticando exercícios físicos, isso dificulta o aparecimento de doenças psicossomáticas, o corpo se movimentando, libera endorfina, isso ajuda a lidar com todas essas questões que são mais psíquicas, né? Diminuição dos vícios, obviamente, não combina com o paciente psiquiátrico ou qualquer pessoa que esteja se medicando ou não, mas que esteja com a psique abalada de alguma forma, com algum tipo de demanda do seu psicológico. O ideal é que essa pessoa se abstenha dos vícios. Não consuma bebida alcoólica, principalmente de forma muito deliberada e muito constante. Evitar o tabaco, evitar drogas de outro tipo ilícitas, tipo maconha e cocaína, porque isso gera um impacto muito grande nos indivíduos. Vimos aí, ó, melhorar o estilo de vida contemporânea. Agora nós temos diminuição do preconceito. A primeira ideia sobre diminuição do preconceito é resistência de procurar profissionais. Esse é um ponto. Demora bastante para as pessoas que têm algum tipo de já marca ou característica de marca ou característica de vergonha do que tem, de dificuldade de aceitar o que tem, essa pessoa fatalmente vai resistir a procurar profissionais. Isso pode ser tarde em determinado momento, pode dificultar um tratamento que pudesse ter um êxito muito maior, porque com relação à doença psíquica, a frase do Saramago é muito importante. Não se pode perder tempo, tem que se agir e tentar fazer com que aquela pessoa, o mais rápido possível, tenha um retorno do que ela está fazendo, das atividades e das profilaxias, das medicações que estão fazendo. Maior discussão social sobre o assunto, ou gente, não se discute isso. Alguma outra telenovela trabalha essa ideia, mas é preciso que as pessoas saibam a quantidade de pessoas depressivas que tem no mundo. Só em 2019 se estima a perda de mais de $1 trilhão por pessoas afastadas em virtude dos problemas de depressão, de ansiedade, diagnósticos crônicos, diagnósticos repetitivos, diagnósticos testados e comprovados. Então, muita gente não conseguindo trabalhar porque estão estressadas. E esse estresse leva, em última medida, a uma depressão, que é uma das patologias mais comuns das patologias psíquicas, viu? Vamos lá, mais um desenvolvimento aqui bonitinho. Veja, outra ideia. Confundir, tá entre aspas, sintomas psíquicos com descaso com a espiritualidade. Isso é muito comum, viu, gente? Principalmente na esquizofrenia, que as pessoas ouvem vozes. Então, assim, constantemente as pessoas esquizofrênicas são confundidas com pessoas que estão possuídas. Quase sempre são confundidas com pessoas que podem ouvir os mortos, são médiums. Quase sempre são confundidas com pessoas que têm algum traço angelical, algum traço de resgate dessa condição individual. Então, assim, é verdade. É preciso separar uma coisa da outra e não atribuir sempre a surtos psicóticos necessariamente uma fresta, como é que eu posso dizer assim, uma franja que não tem a ver com o desejo dele em termos de religiosidade. Primeiro repertório, ó, o filme de 2016, o filme brasileiro, interpretado pela Glória Pires, excelente, a história da médica Nise da Silveira, Nise, o coração da leitura. Né? Ela dedicou a sua vida a tratar pessoas esquizofrênicas de forma lúdica, sem tratamento de choque, sem nada do tipo. E ela se destaca no seu trabalho. Vale muito a pena dar uma olhada. O filme é muito bom, o filme é muito bem feito. A Glória Pires, ela tá muito legal, gente. Muito boa. Principalmente para quem é da área de saúde, que gosta. Eu acho que vale a pena, né? Olha só, ainda temos mais um repertório aqui no D1. Um dado da OMS, em 2020, depressão já é a doença que mais afasta profissionais no mundo. $1 trilhão, como eu falei, perdidos. Porque as pessoas não estão ali, precisam contratar outras pessoas
colocar no lugar momentaneamente. Não se pode demitir pessoas que estão nessa situação de risco. É muito complicado, né? Então, ó, veja, diminuição do preconceito, nós temos aí uma referência a Philip Pinel, que é considerado o pai da psiquiatria, que nasceu em 1745 e morreu em 1826. É considerado o pai da psiquiatria porque foi o primeiro a até se drogar para poder ficar no meio das pessoas com patologias psíquicas e aprender com elas, né? E também virou, esse é um dos grandes pensadores que virou adjetivo, né? Como platônico, como Cooper, né? Como quem mais? Platoniano, Nietzscheano, né? Essas percepções. Ficar Pinel é ficar doido. A nossa cultura vem de Philippe Pinel, francês, considerado o pai da psicanálise. Aí, ou o pai da psiquiatria, perdão, aí, tudo colocado direitinho. Tudo bem? Tranquilo? Vamos agora ver o trechinho da redação pronta. Veja mais uma vez aí como está o nosso diagrama, nosso mapa mental, nosso plano de texto tifoficou. Lindo, arrasou, lacrou, coisa linda, maravilhosa. Então veja, ó. Agora vamos para lá. Vamos aqui, ó. Saúde diferente. Gente, primeira coisa que você não pode esquecer, que sua redação precisa ter logo na introdução, para você contemplar a competência 2, tem de ter todas as palavrinhas do texto. Olha aí, ó. Com as atuais doenças psicossomáticas, caminhos para lidar Brasil. Então tem todas as palavrinhas e articuladas. Nada de uma cópia histriônica da proposta, porque não é isso que eles estão te pedindo. Tudo bem? Já sabemos que tem todas as palavrinhas, ó. Podemos ir para frente. Saúde diferente está achurado. Diferente entre aspas faz o quê? Todas as aspas relativizam o significado. Saúde diferente. Então, assim, peraí. A saúde que não é a igual, ou a que esteja acontecendo aqui, e a porcentagem que talvez não seja tão diferente assim. Percebe? O que? As aspas, né? Na verdade, isso. Deixa eu ler para vocês. Ó. O filme Nise, O Coração da Loucura, mostra a história real da citada médica carioca, que inicia terapias alternativas baseadas no amor e na arte para o tratamento de pessoas com esquizofrenia. Todavia, o descaso social com as atuais doenças psicossomáticas revela uma ausência estatal quanto ao problema, o que precisa ser vencido. Com efeito, os caminhos para lidar com tais patologias, ou seja, melhorar o estilo de vida do século XXI e diminuir o preconceito a respeito das enfermidades psíquicas no Brasil. Ficou bom? Ficou show? Ficou massa? Vamos para frente, ó. A parte de Nise, você sabe que é o repertório, até esquizofrenia. Você sabe que logo na sequência vem a tese, que mostra aí ó, a ausência estatal, revela o descaso, a ausência do Estado, né? Tá bem claro isso aí. O último, ó, em negrito, em preto, é o projeto de texto. Com efeito, os caminhos para lidar com tais patologias, melhorar o estilo de vida no século XXI, diminuir o preconceito a respeito das enfermidades psíquicas no Brasil. Isso é um projeto de texto. O redator está avisando que ele vai discutir essas duas ideias. No D1, melhorar o estilo de vida do século XXI. E no D2, diminuir o preconceito, né, a lidar com a psicologia, com a psiquiatria, com essas discussões. Tudo bem, meus amores? No link dessa aula, eu vou deixar o link para uma outra palestra, para que você assista um outro café filosófico, incremente melhor a sua visão. É um tema muito atual e importante, é consequência de diversas questões sociais graves, ajuda, é causa de outras questões sociais graves. Então nós vamos tocar nesse tema ainda diversas vezes, por conta dos valores pós-modernos que trabalharemos mais à frente, mas é um tema que eu acho que você não podia esperar muito para ter acesso, para ter contato. O ideal é que a gente chegasse lá, pertinho da nossa prova, já com conhecimento extenso a respeito desse assunto, e poder usar os repertórios e as ideias sem maiores problemas e agonias. Tudo bem? Mais uma vez foi um prazer enorme. Espero ter aqui você sempre comigo, vendo os textos, produzindo. Eu confio e eu acredito em você. Um abraço. Tchau, tchau.